Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra o vereador Maurício Belavero. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, as assessoras. Já que o presidente falou do Micael Campião, parabenizar o pai Olívio, a mãe Isolda, o mano Rafael e a Larissa. O Micael foi um cara que contribuiu muito para o município de Farroupilha. Ele foi diretor da Ecofar, eu acho, né? Diretor da Ecofar, então, e trabalhava esse menino aí. E também o Rafael era companheiro de fim de semana de copo aí, o pai, a mãe, a família. Então, o Micael, assim, compartilhou bastante para o nosso município e que continua assim. Eu sempre falei para o Micael, eu chamava o Micael e o Gordinho. Um desses dois aí, um dia vai ser prefeito. Desde lá, da nossa 10 anos atrás. E para ver que os dois não pararam na carreira aí, não se acomodaram em nenhum lugar, estão trabalhando firme, sempre foram respeitados e sempre serão. E também, já que estamos falando de família, sábado, dia 30, meu pai completou e minha mãe 50 anos de casado. Então isso também, cada dia mais raro tá. Para completar 50 anos de casado, já um passo está no céu. Falando coisas boas, e agora também vamos partir para coisas péssimas, ruins, que seria mais um desabafo. O ano passado, eu falava aqui nessa casa aqui que a 453 era um corredor de morte. E é mesmo. A CSG aí, eu acho, pelo que eu vejo, é muita maquiagem para pouca coisa. É muita roçada em branco, bastante pintura, mas as vidas, cada dia, estão se indo. Em 10 dias que se passou, 3 mortes em questão de 500 metros. E eu vejo o quê? Roçada, placa, pintura, cone e mais nada. Isso o governo do estado também tem culpa. Dia 18, no trevo de São Marcos, que aquilo ali não é um trevo, praticamente é um início para uma morte, está lá no meio, que não existe parar no meio da estrada para ver se tem gente vindo. Faleceu uma mulher de 51 anos, lá do Moro Reut, num domingo, às 2h40 da tarde. Nessa quarta-feira, então, um senhor de Caxias, 71 anos, e um jovem lá da minha comunidade, 29 anos. E ali se vai, né? E ali vai pintura, isso que aquilo, duplicação eu acho que não está nem nas ideias. Eu até pensei que ia sair, mas eu não sei se vou ver isso aí. E eu peço o que eu acho de uma via alternária para nós, primeiro, segundo e segundo distrito. Coisas que tem 2 secretários aqui, que eu nunca vi aquela estrada do Farrapos boa. E dentro de 2 meses. Nunca vi. Sei que vocês não têm nada a ver com as pastas, né? Mas ali, se fosse de arrumar aquela estrada, dar uma roçada e manter ela boa, muita gente lá do primeiro e segundo distrito vem por aí. Só para ser perigoso aquela estrada ali embaixo no trevo. Mas ali é buraco sobre buraco e pedra sobre pedra. Sempre foi assim. Não vou defender um governo. Estou falando de todos os governos que eu me considero gente.
imediatamente aí tem que arrumar aquela estrada para dar um corredor para nós por cima aí. E seria bem mais perto. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maurício. Com a palavra o vereador Juliano. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar o Micael, presidente do Clube Santa Rita, o Casca, que estava aí, o Isaías, nossa sempre presidente Glória, todos os nossos munícipes, enfim, TVCE, todos que nos acompanham de forma presencial ou de forma remota. Bom, eu queria comentar um assunto sobre um projeto que está tramitando na Câmara, que entrou nos últimos dias. Eu começo com uma indagação. Vocês já pararam para pensar, imaginar o Parque dos Pinheiros se chamar Parque dos Pinheiros Fatal Model? É isso mesmo que vocês ouviram. Poderá acontecer aqui no município de Farroupilha. O projeto de lei 17/2025 que o Executivo mandou para casa, que trabalha com a ideia da cessão onerosa ao município, ou seja, vender espaços públicos, os nomes, ou como diria na terminologia em inglês, os name rights, que aconteceu já, acontece em vários casos do país, mas veio um projeto incompleto, um projeto não abrangente, que ele não estabelece quais são os limites. E aí fica a pergunta, vai vir mais um papinho para o edital? Onde que está a preocupação com a história, com a memória, com a identidade do local? Então, literalmente vai se vender espaços da cidade para arrecadar recursos para ser destinados para um caixa único, onde que depois a bel prazer não vai nem ser destinado. Por exemplo, vai se dar o nome da praça, não vai ser utilizado para a praça. E o que eu falo de fato não é exagero. A gente tem visto que muitas das empresas, seja de bets, marcas, elas têm tomado conta principalmente da iniciativa privada, que é mais fácil. Por exemplo, Brasileirão Betano é uma marca, está acontecendo, o campeonato leva esse nome. Até ali, ok, tudo certo. Mas imaginem vocês não tendo regras, não tendo organização e não tendo coisas pontuais, porque não dá para deixar para o edital. Vai que o prefeito do dia não bote um filtro. Vai que simplesmente seja assim e fique, por exemplo, como aconteceu aqui o caso que a gente debateu semana passada da rodoviária, que nós fomos buscar os 2 decretos, no meu próximo grande expediente eu vou abordar esse tema, e que não tem nenhuma segurança para cuidar do complexo. Não está amarrado. Imagine vocês, Praça da Matriz Johnny Walker. Pode acontecer, o espaço público está sendo concedido. Praça da Bandeira Shopping. Parque dos Pinheiros Fatal Model. Volto a dizer, está acontecendo diante dos nossos olhos. A gente precisa fazer um debate muito sério. O que a gente quer? O mercantilismo da cidade, a cidade está à venda, um grande balcão de negócios, ou a gente precisa cuidar e melhorar o que está acontecendo? Fica muitas indagações. O que a gente quer para o município? Uma cidade toda ela carregada de propagandas ou toda ela carregada com sua história, sua memória, sua identidade? Então eu fico preocupado porque, mais uma vez, veio um projeto que não dá segurança alguma e fica a posteriori para o edital. Óbvio que nós vamos fazer emendas. A gente vai fazer esse debate porque precisa. A população não sabe, infelizmente, do que acontece aqui na Câmara, os projetos que entram, o que a gente debate. Esse é um dos problemas crônicos. Então, nós vamos trabalhar por isso. Bom, o assunto outro que eu quero falar é sobre Corsã. Vocês devem ter recebido várias reclamações sobre a coloração da água. Eu entrei em contato, a Corsã me respondeu que é um problema de manganese, etc., que iam resolver e tal, e não foi resolvido. A gente viu várias reclamações. Isso aqui, para mim, tem um nome muito claro. É precarização e pressão para assinar o contrato. Não tem outra explicação. Se uma água que não é potável, que não é incolor, qual que é a explicação? Claro que a gente fez alguns debates, ouviu entidades, ouviu grupos. Tem muito a se discutir ainda, até porque o projeto, em tese, ele não veio para este parlamento ainda. Ele está muito no subjetivo. A gente fez o debate, estamos aguardando finalizar as sugestões que o GT trabalhou e agora vai se levar lá para o Executivo. Mas
o meu posicionamento é muito claro. O município deveria elaborar um projeto e, desse projeto, fazer a concessão para qualquer empresa que tiver interesse. Quem quiser trabalhar aqui em Farroupilha tem que se adequar à Farroupilha, não Farroupilha se adequar a eles. Isso sim se chama lutar pelos interesses de Farroupilha. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente. Eu quero falar sobre o assunto ali que o vereador Silo também levantou na tribuna, que é sobre a questão da Conferência Municipal da Saúde, né? Que tivemos no último sábado. E eu quero dizer o quanto eu fico triste, na verdade, por esta casa não ter sido convidada, né? E conversando com algum dos vereadores aqui, que eu pude perguntar anteriormente também, eu vi que não foi, na verdade, uma segregação de situação e oposição, porque até mesmo os vereadores de situação não foram convidados, né? Então, isso mostra um desrespeito com esta casa, e eu fico realmente bem chateada aqui, porque, olha, na notícia que o ProSaúde publicou, eles colocam aqui que o evento reuniu profissionais da área, representantes da comunidade e autoridades locais. Mas aqui nessa foto a gente pode ver, vamos lá, funcionários do ProSaúde, funcionários da Secretaria de Saúde. Quem mais? Vamos ver, o secretário de Saúde. Eu vi que o vice-prefeito também esteve presente. Eu não vejo nenhuma outra pessoa aqui de entidade, da comunidade mesmo. Vereadores nem tem, né? Porque nenhum de nós foi convidado, então nós nem fomos, né? Então, é um desrespeito com esta casa, tá, senhor presidente? Me desculpe, mas eu acho que o senhor, enquanto presidente também, o líder de governo, é que vocês têm que cobrar isso aqui, do Executivo Municipal. Publicaram aqui que reuniu a comunidade para debater o fortalecimento da atenção primária em Farroupilha. Que pena que nós não estivemos presentes. Eu teria muitas contribuições para fazer sobre esse tema, eu teria muitas coisas para falar sobre isso. E que pena, então, que eu não fui convidada, nem eu e nem nenhum dos vereadores aqui presentes. Por isso, eu também estou entrando com um pedido de informação que eu quero saber a lista de convidados e de presentes nessa conferência. Eu quero fotos comprovando essas presenças. Eu quero saber realmente quem estava lá. Se foi para um clubinho fechado, se foi só para a Secretaria de Saúde e para o ProSaúde, ou se teve realmente pessoas da comunidade. Também quem da imprensa estava presente. Como é que foi divulgado isso? Os temas abordados e os encaminhamentos. E eu gostaria muito da filmagem desse evento, para poder, então, entender o que foi abordado lá e o que foi encaminhado, porque, de acordo aqui com a notícia também, ao final do evento foi elaborado um documento oficial com as deliberações das plenárias, que servirá de base para a construção do plano plurianual da Secretaria Municipal de Saúde, com vigência entre 2026 e 2029. O que é uma pena o Poder Legislativo não ter sido convidado para participar e para debater a cidade para os próximos 3 anos. Era isso. Uma parte para o vereador Juliano. Uma parte, vereador Juliano. Me somar à sua manifestação e do Silo é uma vergonha, né? Isso é falta de respeito com o poder. Porque nós temos que entender que isso aqui é um poder independente, isso aqui não é puxadinho da prefeitura. Isso aqui não é para servir os interesses do A ou do B, é para representar a população. E a gente vê um descaso. Eles não estão nem aí. Aí depois, quando vem um projeto, a toque de caixa, goela abaixo, querem a aprovação da Câmara. Querem. E a gente não teve debate, a gente não tem informações, porque muitos dos projetos vêm com informações pífias, não vêm claras, não vêm coisas concretas. Por que os vereadores não podem? Inclusive, a gente tem uma comissão temática que discute os projetos oriundos da área da saúde. Por que ficamos de fora? Não é importante? Qual que é o conceito de autoridade? Acho que é um conceito diferente do meu dicionário, do que eu entendo, da minha complexidade de entender algumas coisas, porque eu lamento, né? O Poder Legislativo fica de fora. Que vergonha, hein, secretário? Mas depois a desculpa que ele vai dar, vereador, é que não está no LGPD, a LGPD não pode, ou está no Gerinte ou está no GERCOM, que é os 3 mantras da Secretaria de Saúde de Farroupilha. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Com a palavra, o vereador Darlan Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, ao público presente. Então, sobre a Firjan, né, que emitiu, então, o índice... Só um minutinho. Era isso.
sobre então a Firjan, que emitiu o Índice de Desenvolvimento Econômico de 2023, que trata sobre saúde, educação e emprego. Pulamos da 33ª colocação para a 13ª. Né? Eu não gosto muito desse número, prefiro 11 mais 2, mas, enfim, é um bom sinal. Né? E isso vem de encontro a um vídeo que eu postei hoje nas redes sociais, que trata, então, de alguns moradores de rua. Né? Semana passada, fui, na madrugada, conversar com alguns aqui na cidade, e conversei também com o prefeito Jonas e com a secretária Anitta. Então, nós temos mais de 200 vagas de emprego no balcão do trabalhador e temos também vagas no albergue. Então, eu conversei com esses moradores, cerca de 5 moradores de rua na ocasião, e todos, pasmem, todos recebem auxílio Bolsa Família. E eu ofereci, então, ajuda para que essas pessoas fossem até o albergue, passassem uma noite digna, tomassem um banho, e também essa questão do emprego. E nenhum quis. Todos querem ficar na rua ganhando Bolsa Família. Eu até avisei a todos que aqui é uma cidade que a gente produz, a gente paga imposto, então a gente precisa cooperar com a sociedade. Inclusive, todos esses moradores têm algum vínculo com drogas, álcool, e causa, então, um desconforto também para a parte da segurança pública, onde pessoas voltam à noite das faculdades e não se sentem seguras. Então, para quem está assistindo, me procure. Se tem mais algum morador de rua, a gente vai atrás, a gente vai conversar, a gente vai querer entender o porquê que essa pessoa está em condição de rua e vai oferecer ajuda. O que não dá é não querer trabalhar e viver de Bolsa Família. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, vereador Darlan. Com a palavra, o vereador Roque Severino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero também, vereador Maurício, concordar contigo quanto à questão da 453. Realmente, essa rodovia ela foi pedagiada e ela tinha como cronograma de obras a entrega dessa duplicação para o final de 2025, desse ano, início de 2026. Para janeiro, fevereiro do ano que vem, deveria estar totalmente duplicada entre Farroupilha e até a Tela Sul. Mas já houve um pedido de prorrogação, e aceito, né, para que ela seja concluída final de 2026 e início de 2027. Mas, a andar no jeito que está andando, muito possível que não tenha sua duplicação nem nesse novo prazo. Então, realmente, eu acho que essa casa precisa retomar essa pauta aqui e realinhar as cobranças com relação a essa duplicação, porque ela é muito importante, porque não é só a duplicação. O Micael estava junto conosco, inclusive, em umas reuniões no Burati, né? Onde que, inclusive, fez ali alguns trabalhos técnicos para nos assessorar, e ela não traz só a duplicação, ela traz também os acessos, né? Como, por exemplo, esse acesso para o 2º distrito, que é ali no trevo de acesso a São Marcos, como também as rótulas entre São Marcos lá e o Burati. Então, tem uma série de modificações, tem aquela passarela ali no Burati também. Então, a gente precisa que dê uma celeridade com relação a esta obra. Então, vereador Maurício, parabéns por trazer essa pauta, eu acho que ela é bem importante, e principalmente porque ali andam muitos agricultores, inclusive vitimou um agricultor jovem, né, ali da tua comunidade, ali de São Marcos, poucos dias atrás, né. E também eu gostaria de fazer uma referência ao nosso Clube Santa Rita. Dessa vez eu não fui, mas estive presente em diversas outras ocasiões, Micael. E inclusive estava me lembrando aqui de quando o presidente do clube era o Triquês, e eu era secretário do Desenvolvimento Econômico, e o prefeito Clayton me encarregou de fazer a abertura daquela via. Ela já tinha sido começada e tal, depois parou, tiveram os problemas de licenciamento ambiental, e o Clayton um dia me disse: Roque, eu quero que tu coloque as máquinas aí para abrir. E eu disse: não tem problema, nós estávamos fazendo o asfalto para o Salto Ventoso. Então era um Deus nos acuda ali, né? Tinha 12 quilômetros de asfalto para fazer em um ano. E tinha mais isso aí para fazer, e tinha outras obras também. Aí o Triquês me ligou, eu estava no Acre.
tinha ido lá dar uma palestra sobre desenvolvimento econômico a convite do Sebrae. E aí ele perguntou, onde é que tu está? Queria falar contigo. Eu estou no Acre. Ele disse, não é possível, fazendo o quê no Acre? Aí expliquei para ele. E eu disse, olha, até final de novembro, início de dezembro, vai estar pronto. Aí ele falou, não, porque eu tenho pórtico ali que eu estou fazendo e tal. Aí nós terminamos a obra, eu dizia, agora, vamos inaugurar, não terminei o pórtico ainda. E aí ele fez o pórtico e dia 8 de dezembro de 2019 foi inaugurado. Então aquela obra ali, ela mudou muito, né, o acesso para o pessoal do camping ali, né, da sede campestre. E claro que, aliado ao bom trabalho que vocês fazem ali, aumentou muito o número de sócios. Nós mesmos frequentamos muito ali, tanto pelo futebol, por conta do meu filho, quanto também por conta de aproveitar ali as piscinas que estão cada vez melhor. Então é muito bom a gente ver ali o empenho, porque tem pouca gente que se dedica, né, por essas causas nobres e totalmente gratuita. E tu te empenha aí junto com o Casca, que o Casca é o pórtico, né, o retrato ali do Clube Santa Rita, o Isaías e tantos outros ali que sempre estão juntos, né? Então parabéns e ficamos muito felizes também porque quando o Clayton disse prometeu lá, né, que eu ia abrir, fazia parte inclusive do nosso governo como diretor da Ecofar. O Clayton falou que ia abrir aquela estrada, eu pensei, mas o cara tá maluco, como é que vai prometer abrir isso aí? E foi lá e fez, né? Isso é bonito, né? Tem que ter os desafios pela frente. Então era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Fernanda Correia. Eu quero falar que hoje nós tivemos a reunião para a apresentação do Estatuto da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Agradecer aos colegas vereadores que aceitaram fazer parte. O colega vereador Juliano, a colega vereadora Fran, que é secretária, o pastor Davi, que é o nosso vai ser nosso vice-presidente, colega Darlan, o Silo, e isso daí. Obrigada. Essa frente ela vem com o intuito de diálogo e ação, né? A gente quer ouvir as entidades, propor projetos e iniciativas que protejam as nossas crianças e valorizem os idosos e proporcionem dignidade às famílias farroupilhenses. Então, obrigado aos colegas vereadores que estiveram presentes hoje na reunião. Outra coisa que eu quero comentar também é realmente, colega vereadora Fran, lamentável a gente não ter recebido o convite. A gente tem uma das pautas mais que a gente tem falado aqui é sobre saúde, né? Saúde mental mesmo, que a gente falou no início do ano e é uma falta de respeito esse poder aqui não ser respeitado. Até mesmo quando eu fiz o convite também para vir uma profissional do Pró-Saúde aqui especificado, também fizeram a mesma coisa, mandaram uma outra profissional e não a que eu solicitei. Então, é lamentável, presidente, ver que a administração não respeita nós. Isso é lamentável. E, colega vereador Darlan, quando tu citaste agora os moradores de rua, eu quero te dizer, eu não sei como está sendo feito agora, mas eu me recordo que na época, enquanto a Glória era secretária, e acompanhei por vezes, tá, o trabalho lá, as assistentes sociais elas iam até esses moradores de rua, convidavam, chamavam, faziam todo um trabalho, e caso eles não aceitassem mesmo ir para o albergue, eles eram encaminhados para as suas cidades. Tá? Era paga a passagem, entrada em contato com os familiares e era encaminhado para as suas cidades. E hoje a gente tem um banco social no município, não sei se ele está em funcionamento, mas o que não dá mesmo é para deixar essas pessoas passando frio na rua, né? Porque tem um banco social lá, essas pessoas estão ali, embora elas não aceitem, o próprio poder público, a assistência social tem que fazer seu trabalho de fazer esse encaminhamento. Antes funcionava, se agora não está funcionando, também é outra coisa lamentável. Está faltando vontade. Uma parte ao colega vereador Darlan.
Uma parte é vereador Darlan. Até questionei qual é o serviço que o município presta, né, para esse pessoal. E, de fato, a assistência social ela encaminha uma passagem de volta para a cidade de origem, oferece vagas ali no albergue. E me chamou a atenção também porque um dos moradores de rua estava dormindo em frente ao Hospital São Carlos. E eu entrei, era 2h e pouco da manhã. Eu cheguei, eu falei com o rapaz que fica ali na recepção, e ele até comentou, olha, teve uma van branca da prefeitura que passou aqui para conversar com esse rapaz 1 hora antes da minha chegada. E a resposta que ele me deu foi a seguinte, eles até vieram, mas o morador é brabo, toca eles. Então, assim, e depois eu cheguei, eu conversei, e de fato, alguns não querem ajuda, né? Pelo fato de estar envolvido talvez com drogas ou com álcool, né? E, infelizmente, essa é a nossa realidade aqui. E eu torço para que isso mude. E, inclusive, esse trabalho social, para concluir, senhor presidente, esse trabalho social vai também ajudar na frente parlamentar da família, né? Porque é uma questão estrutural, né? Muitas vezes, problemas familiares que acarretam, então, a essa pessoa a ir morar na rua. É isso aí. Esperamos que a gente consiga, então, fazer o papel aqui nessa frente do que a administração não está conseguindo fazer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Eleonora Bur. Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, vereadoras. O Micael, a Glória, o Adamati, e não posso me esquecer do Daniel Mesali, que já foi embora. Bem, e Maurício, só para te dizer, para te lembrar, eu também tenho 50 anos de casada, tá? Mas também não está aí. Também tenho 50 anos de casada. Bem, eu quero começar parabenizando o Executivo pelo recomeço, ainda que não tão precoce, né, das obras do posto de saúde central. Hoje, 2 de junho, recomeçaram as obras. A empresa que ganhou a licitação já realizou várias obras que já foram entregues para a Prefeitura. Entre elas, um exemplo, é a piscina municipal. Então, eu acho que nós estamos em boas mãos e logo nós vamos ter o resultado disso. Bem, mas meu principal ponto é o Junho Vermelho. Tá? O que é o Junho Vermelho? É o mês da conscientização da doação de sangue. É uma campanha nacional que se originou em 2011 pelo movimento Eu Dou Sangue. A doação é muito importante. É muito importante, principalmente em tratamentos médicos e cirúrgicos. É um ato de solidariedade que mantém os estoques dos hemocentros em situação estável. Sua celebração em junho tem relação com o Dia Mundial do Doador de Sangue, que ocorre dia 14 de junho. O Junho Vermelho busca reforçar os estoques dos hemocentros em todas as partes do país, estabelecendo o hábito nas pessoas de realizar esta doação para garantir os cuidados médicos a quem necessitar. Essa campanha busca garantir, então, que os estoques estejam sempre em situação estável, além de que o número de doadores seja adequado. Por meio dessa atitude, estabeleceu-se uma campanha para incentivar de maneira mais intensa a população à doação de sangue. Isso aconteceu a partir de 2015. Surgia, assim, o Junho Vermelho. Essa campanha é fundamental para a saúde pública de nosso país. O sangue doado é utilizado em procedimentos cirúrgicos, no atendimento emergencial de pessoas que sofreram acidentes com grandes perdas de sangue, assim como pacientes que sofrem de doenças crônicas e que necessitam de transfusões. Esta campanha também atua no sentido de informar as pessoas onde doar sangue, como doar sangue, quem pode doar, etc.
Sobre quem pode doar, se eu tiver um tempinho, eu vou ler para vocês quem pode doar sangue. Bom, pessoas entre 16 e 69 anos de idade, menores de 18, só com autorização de responsáveis. Tem que pesar no mínimo 50 quilos. Ter dormido no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas. Estar bem alimentado. Jejum de alimentos gordurosos nas últimas 3 horas antes e doar sangue somente 2 horas depois do almoço. Estar com um documento de identificação com foto. Idosos entre 60 e 69 anos só podem doar se já tiverem doado antes dos 60. Doe sangue neste junho vermelho e ajude a manter a vida pulsando. Não é só o sangue que você irá doar, mas sim a alegria do rosto de quem recebe vida. Muito obrigado. Era isso, senhor presidente e colegas vereadores. Obrigado, vereadora Eleonora. Com a palavra, o vereador Silonei Monteiro. A conversar nessa casa sobre as obras em relação ao esgoto no bairro Cinquentenário. Essa semana está encerrando, né? Então eu volto a falar e repito, o bairro Cinquentenário foi um projeto piloto, pois está um desastre. Faltou comunicação entre a Corsã e Bento Transporte. Não conseguiram se organizar referente à logística. São apenas 2 ruas no bairro Cinquentenário e o ônibus não consegue passar. Mais de 2 meses sem transporte. Sem contar o conserto dos calçamentos, que está horrível, né? Eu não sei se vai voltar ao normal as ruas do nosso bairro Cinquentenário. Então aqui a Corsã me avisou, na terça-feira acontecerá a variação final nas ruas do bairro, então pediram para os moradores aí também fecharem as casas aí, porque a poeira vai correr solta lá pelo bairro, né? Já avisei a Bento Transporte também que para quarta-feira, para eles conseguirem organizar os horários de ônibus para voltar a passar por dentro do bairro. Então, para deixar registrado aqui a minha indignação aí, né? Que o que fizeram com os moradores do bairro Cinquentenário não se faz, deixando isolados aí sem transporte público. Uma parte ao Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Olha, eu acho, não quero ser pessimista, mas eu não vejo que vão melhorar o calçamento, vai ficar aquele caos. Ali no Nova Vicência, a experiência que a gente teve lá acompanhando, lá no Bela Vista, o vereador Amarante tratou muito lá no Bela Vista, lá principalmente na rua Garibaldi, ali próximo à praça, foi destruído. É só passar lá e ver, nunca mais teve uma requalificação decente. E ali no Nova Vicência só teve de fato a correção do nível, porque foi feito primeiro, a Ecofar colocou uma camada de asfalto, quando o Micael estava lá, e depois, quando foi liberado o recurso da emenda parlamentar, que a Glória buscou aquela vez com o João Derli, e aí, sim, sanou o problema. Mas, infelizmente, tu e mais todos os colegas vão ter que fazer muita briga para cobrar, porque tu vai me dizer, que pessimista, não. É realista, porque ali é a Corsã daqui para frente, só para trás. Infelizmente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Davi André de Almeida. Boa noite, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimento todos os vereadores e vereadoras. Cumprimento também a sempre vereadora, ex-presidente dessa casa, Glória Menegotto, que está aqui, o Micael, as pessoas que estão conosco aqui também até esse momento, e a imprensa. Senhor presidente, quero comunicar aqui, então, que amanhã à tarde, às 16 horas, nós vamos ter a reunião do GT, e nós vamos receber a agência reguladora da AGE agora, né? A Corsã, a GESAM vai estar conosco aqui, então, para nós aqui falarmos sobre o contrato que, então, está para ser renovado com a Corsã. E aqui nós tirarmos dúvidas sobre tarifação, sobre cobrança, sobre regulamentação, sobre penalizações, e aqui nós fazer aqui um bom debate às 16 horas. Todos os vereadores estão aqui convidados para nós ampliarmos aqui
a nossa discussão. Também vamos falar sobre a nossa visita que fizemos no SAMAI, em Caxias, que a gente não teve a oportunidade de ainda conversar, mas amanhã creio que a vereadora Fernanda, o vereador Darlan, que esteve lá também, não sei se mais algum vereador esteve, não me lembro, mas no SAMAI acho que era nós 3, né, de vereadores. E amanhã vão poder compartilhar conosco também. E depois o vereador Joel, então, com a conclusão desse GT, para que a gente possa enviar por esta casa ao Executivo Municipal um relatório e que eles possam nos enviar a minuta para nós continuarmos o debate. Agora, o que eu vejo o vereador Silo aqui, a Corsã continua ruim, né? A Corsã continua péssima. E qual a perspectiva de melhoras disso? Conversa, o papel aceita tudo, né? Agora a gente tem que ver na prática isso, porque essa é a questão final, é o morador, é a pessoa que está lá, é a rua que foi aberta, é o calçamento que não é bem refeito, é o problema de esgoto, que a Corsã fez lá uma né? Uma gambiarra, e já tirando o esgoto lá cloacal para o fluvial. Então, gente, a gente que vai em loco e vê essas coisas é inadmissível, pô. Né? E a gente com um contrato para renovar, né? E aí tu ouve as pessoas. Nós vamos assinar então esse contrato. Eu acho que temos que esgotar todos os debates aí e analisar bem para a gente poder dar o andamento. Bom, também queria aqui falar, vereador Roque Cervellini, meu colega, sobre a Rua Mussum, né? Acabo de enviar para Vossa Excelência ali um resumo da fala do secretário, que eu questionei hoje à noite sobre o trabalho, que eu não tinha conhecimento. Ele disse, então, que as obras iniciais foram realizadas, então, com máquinas da prefeitura, aterro, enfim, e agora está lá para fazer a compactação, para que depois possa fazer a pavimentação e assim dar o andamento na obra, né? A resposta que eu tenho. Também, vereador Silo, vereadora Fran e demais vereadores, senhor presidente, também questionei o secretário Brambila, né, sobre o porquê que não veio o convite para esta casa, né? E aí pedi que ele pudesse nos trazer aqui uma explicação, e ele coloca o seguinte, né? Realmente foi uma falha da organização. Ainda no sábado eu tinha anotado para as próximas e peço desculpas para todos os vereadores, então, desta fala. Está aqui, depois posso enviar até para os demais vereadores. Realmente foi uma falha, mas eu acredito que isso é uma experiência para que não ocorra mais, né, senhores vereadores? E eu concordo com todos os vereadores, concordo com o vereador Juliano, concordo com o vereador Silo. Essa casa é um poder. É um poder, vereadora Glória, e que às vezes os vereadores são tratados de qualquer maneira, né? E aquela síndrome de que a casa ela tem o seu valor quando se necessita dela. Então, acho que nós precisamos mudar esse conceito, né? E é com o trabalho de todos nós, colocando, né, para a população o nosso trabalho, para os secretários, enfim, para a população toda, o valor que essa casa tem. Então, quero deixar registrado aqui. E vereadora Fernanda, né, sobre também a questão que tu trazes, importantíssima, importantíssima. Eu acho que tu tem sido... Eu vou pegar um espaço de liderança, senhor presidente. Espaço de liderança ao vereador Davi André de Almeida. Os temas que tu tem trazido a essa casa, né, são importantíssimos. E aí eu falo também com o secretário sobre o fluxo, né, de alguém que está em surto. Se o hospital não recebe, quem recebe? A Câmara de Vereadores? Não, né? É o hospital que recebe, ex-vereadora Glória. É o hospital que recebe. E o hospital que, então, vai fazer o encaminhamento para a nossa referência, como diz o secretário Brambila. Eu quero agradecer o Brambila, quero agradecer o secretário também Paim, que nos deu esse pronto retorno. Muito obrigado. E dizer, então, que a referência é Caxias do Sul, Hospital Geral.
Então, vai para o Hospital Geral, seja adulto, seja criança, vai para o Hospital São Carlos e depois encaminhado, então, para o Hospital Geral. É importante que a gente tenha o conhecimento desses fluxos, né, porque realmente a gente se pega em algumas situações, né, vereadora Fernanda, que o fluxo que está desenhado não funciona. Aí quem deveria acolher, a psiquiatria, as coisas, não funciona. Aí tu fica com um problema na mão, né? E aí tu tem que ligar para secretário, tu tem que ligar para prefeito, tu tem que ligar para o vereador. O fluxo tem que funcionar. Tem que funcionar. E eu acho bem pertinente esse teu pedido de informação do hospital. Que o hospital nos esclareça, né? Porque a gente sempre vê o hospital, é recursos que se vão, e recursos que se vão, e eu fui secretário da saúde, e eu sei que se vai recursos, Maria da Glória Menegotto está aqui, sabe que vai recursos, mas a gente precisa ter o atendimento, que é isso que a população tem expectativa, vereadores, de chegar lá e ter o atendimento, não de chegar lá e dizer, não vamos receber, não vamos atender. O que nós vamos fazer, gente? Nós estamos em Farroupilha, século XXI, pós-modernidade, pós-pandemia. Nós temos que ter o atendimento, seja no hospital, seja na UPA, seja no posto de saúde, seja no CRAS, em todos os lugares, né? Nós precisamos de atendimento para a população e eu acho que essa é a expectativa que os moradores de Farroupilha têm. Então, senhor presidente, concluo a minha fala aqui e reforço o convite para os vereadores amanhã às 16 horas. Obrigado, vereador Davi. Com a palavra, a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite novamente a todos. Só para título de informação, senhor presidente, e para responder as questões e as perguntas que vêm da comunidade a respeito da parada que teve aí na obra do posto de saúde central, hoje à tarde, então, tivemos a informação do governo municipal, então, que a obra estava parada sim, porque a empresa que venceu a licitação, ela desistiu de continuar na obra, né? E aí teve que ser feito outro edital de convocação e a empresa que venceu, então, a partir de hoje, então, está dando continuidade à obra, então, no novo posto central ali. Que fique logo pronto, então, esse posto para atender a comunidade da forma que ela merece. Era isso. Não, e antes de concluir, eu queria cumprimentar também a minha amiga Silvia, né, e dizer que o jantar estava muito bom. Silvia, né, você sempre coloca muito amor e dedicação em tudo que fazem, né? Então, estava muito gostoso o jantar e obrigado pela presença nesta noite. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereadora. Com a palavra, o vereador Caleb Coelho. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre essa nova leva que estamos tendo com relação a moradores de rua. Em vários lugares, está voltando a ter na nossa cidade. Me lembro que há 4 anos atrás, quando eu fui eleito, tinha alguns ali no Clube do Comércio e havia uma polêmica com relação a ter os moradores. Então tem que se encontrar uma solução que seja plausível, porque eu percebi que para algumas pessoas bastava que eles não estivessem dentro do centro da cidade, estava tudo bem, porque o morador de rua ele incomoda, é uma coisa que tu visualmente olha e para algumas pessoas era assim, se eles não estivessem ali tudo bem, não importa para onde eles estariam. Então nós temos que ver para onde eles vão, né? O que nós vamos fazer com relação a isso para dar um destino, porque são pessoas. E embora são pessoas que às vezes usem drogas, mas merecem um tratamento digno, né? Com todo respeito, e talvez um pouco de pulso também, porque, né, como o vereador Darlan comentou, e na entrevista que ele fez, alguns admitem que são usuários de drogas, né? Então precisa ser feito alguma coisa nesse aspecto. Então eu não estou contente com essa situação e não quero dizer aqui que eu quero que tirem do centro só isso. Eu estou falando que alguém me falou isso, né, na outra ocasião, que se não tivesse na vista, tudo bem, mas não é só não estar na vista, é que eles estejam de alguma forma assistidos, né? Já sido, senão eu perco o fio da meada. Então precisa ser feito alguma coisa assim. Outro detalhe que nós precisamos analisar é se nós não precisaríamos fazer uma campanha contra a esmola na cidade, porque eu já comentei aqui também, tem gente que pede esmola e é nitidamente para o consumo de drogas. Sabe, eu já vi, voltando de Porto Alegre, lá onde tinha o viaduto da Charlau, tinha um rapaz com um cartaz grandão, escrito, quero dinheiro.
Ou seja, não adianta tu vir ali com umas bergamota, alguma coisa, que ele não queria bergamota, ele queria dinheiro. Né? Então, e o que ele ia fazer com o dinheiro? Sabe, eu acho que é uma audácia isso, a pessoa dizer, eu preciso de ajuda, mas eu quero ajuda sim. Então, temos que ter cuidado com relação a isso. Aquele rapaz que fica ali em frente ao Andreassa, que ele faz assim, R$1 para comer, né? Já mostrei um cartaz para ele, quer trabalho, ele faz que não vê. Né? E aí, se tu não doa nada, ele te olha com aquela expressão de deboche, dizendo, Deus abençoe. Sim, Deus abençoe, obrigado. Né? Como quem diz, não vai me ajudar, mas Deus te abençoe. Né? E a gente sabe que ele, seguindo na escada aqui, já foi visto consumindo droga também. Então, alguma coisa tem que ser feita nesse sentido, porque essas pessoas precisam de tratamento. E esse tratamento tem que ser fornecido pelo Estado e às vezes, tem que ser de forma compulsória. Né? Ou seja, se a pessoa não quer, vai ficar na rua e vai cometer alguns atos, então precisa se estudar sobre isso. Eu não estou afirmando nada, eu estou dizendo que precisa de ajuda, tá? Para que as minhas palavras não sejam distorcidas. Outra coisa que eu gostaria de falar também é com relação à água, que está marrom em vários pontos da cidade, né? E a Corsã sempre com as mesmas desculpas. E a Corsã fez um trabalho inicial lá no Cinquentenário e outros bairros ali, que poderia ter sido um trabalho maravilhoso no sentido de dizer, nós vamos mudar o esquema aqui do tratamento do esgoto, mas vai ficar assim, ó. E aí apontar para o Cinquentenário, por exemplo, né, Silo? E dizer, olha lá, viu como ficou bom? Só que o cartão de visita que a Corsã está usando é um trabalho que deixou a desejar. E aí como é que nós vamos ter confiança de que no resto da cidade não vai acontecer isso também? Né, das ruas ficarem esburacadas e as coisas ficarem daquela forma toda mal feita. Então, a Corsã precisa mais do que isso para que a gente possa ficar muito mais do que isso, para que a gente possa ter um mínimo de satisfação. Né, porque do jeito que está muito complicado. Também gostaria de parabenizar aquelas duas queridas que estão aqui, né, responsáveis pelo restaurante, aquela comida maravilhosa. Parabéns à entidade de vocês, ao presidente também, né, que realmente vocês fazem a diferença. A gente frequenta seguido lá, né, então a gente sabe como é que é. Outro dia até no jantar da polenta eu brinquei com a Silvia, né, cheguei do lado dela e perguntei, vai ter polenta? Ela me olhou assim, um monte de polenta, né, na bancada, né. Mas parabéns por tantos anos de competência, né, muito obrigado por tudo. Se servir, o vereador Roque, a parte. Uma parte é o vereador Roque Severino. Caleb, eu acho que é bem importante esse tema aí que foi levantado das pessoas de rua. E eu queria discordar de um detalhe assim, não é que tem uma leva de pessoas, é que agora no inverno você vê essas pessoas por conta da dificuldade que elas sentem. Mas no verão também elas estão ali. Elas vão dormir mais tarde, dormem em outros locais, ficam mais distantes, mas elas estão aí. E sim, tem que ser o Estado que vai cuidar dessas pessoas, porque elas chegaram, só para concluir, elas chegaram num grau de pobreza que não tem mais, ou de indigência, que não tem mais nenhuma perspectiva. Por elas está tudo certo, dá o que dá. Então, ou alguém vai tratar disso, e precisa ser o Estado, ou então elas vão ficar aí. E esse negócio de ficar arrumando passagem para ir para outra cidade, porque é assim que funciona. Pega passagem daqui, vai para Vacaria, pega Vacaria, vai para Lagoa, pega Lagoa, vai para Passo Fundo, depois vem para Amaral, depois para Farroupilha. É assim que funciona, é um giro. E todo mundo vai passando, é que nem fizeram com a Cracolândia em São Paulo. Tiraram dali, mas estão aonde? Estão em algum outro local. Né? Então, realmente é um tema difícil e certamente precisa muita política pública para isso. Era isso, obrigado. Obrigado. Com a palavra, o vereador Argide Schmidt. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Eu vou entrar um pouco no assunto do Maurício Belaver sobre a 453. Mas a 122 também está bonita, roçada, pintada, né? Mas eles têm que fazer algo a mais. Estão cobrando o pedágio da população e na segurança não estão fazendo nada. Mostrar maquiagem é fácil, né, Belaver? Então vamos querer ações e vamos discutir aqui nessa casa com certeza. Ao Micael Campiol, boa noite, Micael. Te dou os parabéns pela presidência do Santa Rita. Já fui sócio do Santa Rita, estou com vontade de voltar. Não estive no baile, tive em outras ocasiões, mas sempre prestigiei o Clube Santa Rita. E estar na frente de uma entidade, que nem a de vocês, não é fácil. É suado, é lutado, eu sei porque eu estou na frente da minha comunidade há 14 anos, e se eu não tiver a chave e não abrir a porta,
não acontece nada. Então, parabéns a todos vocês e a todas as comunidades que temos no nosso interior e na nossa cidade, que tem sempre alguém que luta por isso, para manter viva. O futebol, alguns anos atrás, ele era muito prestigiado, tinha mais gente para disputar os campeonatos. Hoje não tem, né, Jorge? Disputamos vários anos junto. Mas a sociedade, o clube, a igreja tem que se ter mantida, tá? Então o Silo falou que quando ele saiu, voltou ao campo, então o culpado era ele lá, eu acho, né? Mas tudo certo, brincadeiras à parte. Falar de calçamentos também, lá no bairro Bela Vista, quando eu era secretário, fui chamado lá, que a Corsan fez um serviço lá, né? Aquilo lá não é serviço. Conserto sempre é conserto, sempre tem dificuldades e sempre dão problemas, né? Mas não que nem no Bela Vista. Eu não cheguei a ver o do cinquentenário, pretendo ir lá visitar e ver aquilo lá. Estivemos semana passada, Pastor Davi, Fran, Juliano, na Vila Esperança. E lá tem uns pontos, não são muitos críticos, né? Dá para fazer com facilidade. Quem foi secretário sabe disso. Tem uns pontos só para tirar um pouco de esgoto de uma casa e fazer aqueles concertos. Então, falei há pouco com o pastor Davi, está marcado com o secretário Matheus, né? Para nós vermos, alinharmos com ele, e tenho certeza que ele fará, porque são pontos pequenos lá naquela comunidade. Então, é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço. Desculpa, Fernanda. Então, espaço de liderança, a vereadora Fernanda. Eu quero, pastor Davi, te agradecer pelo retorno, né, imediato do secretário. Mas quero deixar registrado aqui que eu fico triste, né, porque quando entra essa questão de uma pessoa que precisa do nosso hospital, e aí, primeiramente, a pessoa nos procura. Aí a gente tenta orientar, né? Aí eu procuro o nosso hospital, e lá no hospital é informado realmente que não se tem aquele atendimento adequado, e agora o secretário responde que é encaminhado para o geral. Com certeza entra naquela questão da espera de leito, né? Porque tudo que é encaminhado para o hospital geral, a gente tem que aguardar leito. E aí? Imagine uma pessoa adulta, autista, em crise, tendo que ficar na lista de espera, né, aguardando leito. É difícil, realmente a gente fica de mão atada. De mão atada porque é mandado muitos recursos para o nosso hospital. E quando não se tem, talvez eu não fui clara ali na minha fala antes, mas aquela mãe, ela chegou de tarde, passou a noite inteira, e no dia seguinte, 6 horas da manhã, ela mandou a médica psiquiatra, disse que não tinha lugar adequado e era para ir para casa. Então, é triste, a gente realmente não sabe para onde correr. Imagina essas pessoas que precisam desses atendimentos. Outra questão também, eu quero dizer que amanhã eu fui convidada para estar na Assembleia Legislativa, né, para um assunto que é do pedágio, mas que eu vou fazer um esforço grande para estar de volta na reunião do GT, porque realmente esse é um assunto que está nos preocupando e as reclamações só aumentam. E tem reclamações que a gente escuta, não as que chegam só até nós, mas também através da imprensa. Então, eu espero mesmo que a gente tenha todas as informações e que tudo que está sendo debatido nesse GT, eles acatem, lá em cima acatem. Porque eu ainda fico não acreditando, posso estar errada, mas eu não acredito ainda que a Corsan vai prestar, ou a AGEA, vai prestar um bom serviço para o nosso município. Tá? Então, e quero parabenizar em nome do Micael, que está aqui, o Clube Santa Rita, pelos 97 anos. Né? Eu escuto só falarem bem do clube.
e você sim merece os parabéns. Eu escutei aqui a colega a vereadora Glacy parabenizar o retorno da obra ali, mas eu acho que a administração não está fazendo nada mais que o seu papel, vereador. Esse é o meu pensamento, porque parabenizar pelo retorno da obra é um papel do município ter que fazer isso, tá? Mas estava parada a obra e retornou, tá? Desculpa então, doutora Leonora. Então ratifico. Eles não estão fazendo nada mais que a obrigação deles, tá? Obrigada. Obrigado, vereadora Fernanda. Com a palavra, espaço de liderança ao vereador Silonei Monteiro. Esqueci de comentar, mas ouvindo a fala do vereador Caleb, que falou tudo aí, né? Cinquentenário podia ser um cartão de visita para outros bairros, né, Caleb? Até os outros bairros se sentirem seguros, né, do que vai passar ali quando chegar em outros bairros essas obras, né? Um material de qualidade, né? Então ali a gente vê, né? Eu recebi fotos e também constatei um trabalho muito mal feito ali na questão onde estão colocando a ligação, que o morador na calçada ali vai ter que fazer a ligação. Mas o acabamento que eles deixaram ali foi horrível, né? Pedaço quebrado, lajota quebrada, né? Então eles deviam pelo menos ter feito a parte deles, né? Acho que é obrigação da Corsã, né, e da GE entregar um serviço bem feito, né? Mas o que tem visto aí não é nada disso, né? Mas já solicitei para o secretário do Planejamento, agora vai ter uma fiscalização, né, na entrega da obra do bairro lá, e que essas coisas que não foram bem ajustadas, que seja ajustado através de notificação. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silonei. Com a palavra, espaço de liderança, o vereador Juliano Balgardi. Senhor presidente, bom, Micael, me esqueci antes de comentar, parabéns ao Clube Santa Rita pelos 97 anos, que vem há muitos anos, um dos clubes pioneiros. Se a gente for pegar a data, ele é mais tempo existente do que a emancipação política do nosso município, né? Vida longa ao Clube Santa Rita. Bom, a pergunta que não quer calar, parabéns para quem? O governo não está fazendo nada de digno de parabéns, só está continuando uma obra que iniciou. Sabe por que muitas vezes as coisas empacam, as coisas não andam e a gente não consegue ver avanço? Porque a Câmara de Vereadores virou uma sessão de parabéns. Tem que trazer um chapéuzinho, aquele adereço que tu assopra para cantar os parabéns. Parabéns. É a mesma coisa o aluno que fez o tema. Parabéns não é obrigação? Gente do céu. Deu problema, parabéns nada, vamos resolver. E é obrigação de estar fazendo. Me desculpa, mas essa coisa de parabéns porque começou a obra, parabéns por isso. Acontece as coisas. Também andou de uma forma pífia lá na Romussum, né? O vereador Davi sempre solícito trouxe a resposta. Depois que tiver 100% parabéns, 100%, de tanto parabéns até eu me confundi. Depois que tiver 100% dá para dizer o parabéns, mas vamos deixar a coisa acontecer. Então, não concordo com isso. Parabéns. Fez a obrigação. Nada mais do que isso. Assim como eu tenho que estar aqui toda segunda e terça, é minha obrigação. Não é parabéns porque eu estou aqui. Eu fui eleito para estar aqui. O trabalhador que tem que estar às 8 na prefeitura lá, não é parabéns, é obrigação. Chega, pelo amor de Deus. Né? Quanto à questão, vereador Maurício, eu concordo plenamente que tem que cobrar CSG sobre a duplicação. A única coisa que eu fico um pouco chateado, que em abril foi promovida uma atividade com a CSG aqui na Câmara, veio pouquíssimos vereadores, dos poucos que vieram, ficaram 5, 10 minutos, levantaram que tinha janta do prefeito, janta alguma coisa, o público deu 10, 12 pessoas, e quando chega o momento que a gente monta algo para debater, para trazer, nós trouxemos o diretor-geral para aqui dentro do parlamento, para a gente cobrar ele, Aí tem pouca adesão dos próprios parlamentares, da comunidade, e daí agora fica ruim. Tem que cobrar. Não vão passar a mão na cabeça. Dane-se, ganhou a concessão, tem que se virar. A informação que eu tive aquela noite ali, que foi passado, a informação que foi passada aquela noite foi que eles pediram uma prorrogação do contrato, a informação que o Ricardo Pérez passou, que eles pediram uma prorrogação e muito provável que seria aceitada, porque eles tiveram que parar
deu atraso no cronograma por conta das enchentes do ano passado. Foi a resposta que ele deu. Não estou aqui, não sou advogado, sou apenas professor, não tenho procuração para defender ninguém, não vou ser eu que vou defender pedágio. Mas essas informações são boas, e eu concordo, precisa ações urgentes, porque a vida das pessoas não é uma bela distração, qualquer momento pode, sob pena, etc, etc. Bom, sobre a Corsã, cada dia que passa se afunila e eu não estou mais convencido, eu estou 100% convicto. A analogia que eu quero usar para explicar a renovação do contrato da Corsã é com o jogo de futebol, com o atleta. O atleta não está rendendo, o atacante não faz gol. Aí o contrato dele é até final do ano. Aí chega final do ano, eu vou lá e renovo o atacante que não fez gol. Assinar o contrato de renovação da Corsã e a AGEA é assinar a continuidade do serviço pífio que está aqui. Só está com outro uniforme, Corsã, AGEA. Ou vocês pensam que vai ser muita coisa diferente? Não vai. Concordo que a gente tem que fazer um profícuo debate, amplo debate. Mas insistir em atacante errado é a mesma coisa que nós estamos insistindo com a Corsã. Já venceu o prazo dessa galera. Eles não fizeram em 30 anos. Gente, vocês acham que eles vão vencer as metas do saneamento básico até 2033? Vocês acham mesmo que vai ter água potável em todos os cantos onde que está sendo prometido? Não vai acontecer isso. É o canto da sereia. É uma ilusão. É uma ilusão isso que está sendo vendida. Time que não ganha, se mexe, se troca. Time que ganha, fica o mesmo. E nesse caso, o time da Corsã não rende, não produz e está na hora de dar tchau. Obrigado. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço destinado ao pequeno expediente. Espaço do presidente pelo tempo de até 5 minutos. Quero aqui parabenizar a todas as pautas que foram trazidas. Eu acho que o debate é bem importante em si. E também reforçar e trazer, não vou conseguir falar as palavras que o vereador Davi trouxe, mas a sua colocação, vereador, perante alguns fatos, né, que estão acontecendo aqui são muito relevantes e eu quero subscrever o que o senhor trouxe referente a algumas situações que nós estamos debruçados e passando. Então, muito obrigado e parabéns. Não que os demais assuntos não foram importantes, tá? Então, todos eles foram importantes com certeza absoluta. E aqui eu queria só dizer, né, que eu absorvo as críticas, né, absorvo sim, até porque esta situação de um equipamento para a bancada do PSB, ela foi encaminhada por mim para que tivesse sido resolução, e não aconteceu. Então, isso eu aceito de forma tranquila e transparente. O meu trabalho aqui é conduzir, não é provar nada para ninguém. O meu trabalho aqui, ele pode estar com falhas, mas a minha intenção aqui é fazer o melhor. E reforço, todas as demandas e situações eu absorvo e vou procurar fazer o melhor para que esta casa, a qual eu estou à frente neste período, ela tenha uma condução e uma qualidade para todos os senhores vereadores que possam levar à frente e adiante as demandas e os assuntos que vocês forem trazer aqui. Então, se houve lapsos, já está sendo encaminhado algumas cobranças, e houve, principalmente na questão do equipamento, para que a bancada tenha o seu trabalho e o seu papel tranquilo perante as demandas e os assuntos que serão trazidos. Então, dentro dessa parte, eu absorvo essa parte e as demais eu até explano, até porque na minha gestão, agora no período de 2025, não houve nenhuma contratação de pessoas a mais das outras presidências. O nosso quadro, ele continua como em 24, como em 23, como em 22 e subsequente. Então,
Estamos aqui para construir e todas as críticas que chegarem a mim, eu as absorvo. Está encerrado o espaço deste presidente. Encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 18 de 2025. Nada mais a ser tratado nesta noite, declaro encerrados os trabalhos desta presente sessão. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.